Bem-vinda à sessão Essência, um espaço de pausa, leveza e presença porque a sua essência merece atenção. Esse episódio faz parte da série Metas com Propósito. Depois de falar sobre o recomeço do ano, agora a gente amplia o olhar, o ano inteiro de 2026. Hoje, a gente vai mergulhar no material que, promete reconstruir a forma como a gente pensa sobre metas de ano novo. Nossa fonte é um artigo do blog Essência Organizada, e a missão aqui é bem clara: entender por que aquele método tradicional de listar dezenas de resoluções quase sempre acaba em frustração. Totalmente. E o interessante é que não é nem em março, né? Às vezes em fevereiro a lista já foi esquecida. Exatamente. Então a ideia é investigar uma abordagem que troque essa pressão por direção e, assim, a rigidez por mais inteligência. E esse é um tema universal, não é? Aquele ritual de virada de ano, cheio de esperança, que muitas vezes vira um peso. O ponto de partida do artigo é ótimo porque ele defende que o problema raramente é falta de vontade. Não é disciplina, então. Não. A falha está no sistema. O autor introduz o que ele chama de excesso de possibilidades, que é basicamente a gente tentar consertar saúde, as finanças, a carreira, a casa, tudo ao mesmo tempo. E isso, paradoxalmente, leva à inércia. Isso. O artigo descreve perfeitamente aquela paralisia na frente da página em branco. A pessoa sabe o que quer melhorar, mas a pergunta "por onde eu começo?" é tão esmagadora que a resposta acaba sendo lugar nenhum. Fica parada. E aqui é onde fica muito interessante. O texto explica que isso é uma reação do cérebro à sobrecarga cognitiva. Não é só um termo bonito, é um limite real da nossa capacidade. É o mesmo efeito de abrir um serviço de streaming, né? Próprio. Você passa 40 minutos rolando o catálogo e acaba não assistindo nada. O cérebro, diante de muitas escolhas importantes, ele entra em modo de autodefesa e simplesmente adia a decisão. E essa paralisia por excesso de opções é o gancho perfeito para o primeiro grande conceito que o artigo tenta definir: o que é ter clareza de verdade. A gente tende a pensar que clareza é ter, sei lá, um mapa detalhado para os próximos 12 meses, cada passo previsto. O artigo argumenta que isso não só é irreal, como é contraproducente. Certo. A proposta é bem diferente. Clareza não é um mapa, é uma bússola. Ela não mostra cada buraco no caminho, mas aponta firmemente para onde ir. Ela responde à pergunta: para onde eu quero ir agora? Gosto muito dessa analogia da bússola. Mas, na prática, como se constrói essa bússola? Muita gente diria que a vida está tão caótica que nem o norte parece claro. Ótima pergunta. O artigo sugere que a construção dessa bússola passa por um filtro de 3 perguntas bem diretas. A primeira: o que realmente importa neste momento da minha vida? Não ano que vem, não daqui a 5 anos. Agora. O foco no presente. Exatamente. A segunda: o que precisa da minha atenção imediata e, o que é igualmente importante, o que pode esperar. E a terceira, que eu acho que muda o jogo, é qual é o próximo passo possível, não o plano perfeito. Isso tira aquele peso de ter que acertar tudo de uma vez. Essa ideia do passo possível é libertadora. O artigo dá exemplos ótimos de como isso funciona, né? Transformando aqueles desejos vagos em ações concretas. Sim. O clássico "quero ser mais saudável", que é um desejo enorme, abstrato, ele se transforma em "vou caminhar 30 minutos 3 vezes por semana". De repente o cérebro tem uma instrução, algo que ele sabe como executar. Exato. Ou o desejo "quero organizar minha vida", que dá até uma ansiedade só de pensar. O artigo traduz isso para "vou planejar minha semana por 15 minutos todo domingo à noite". A conclusão que o texto tira disso é fundamental. A clareza, definida dessa forma, transfere o fardo da motivação para a estrutura. A pessoa não precisa mais sentir vontade de se organizar, ela só precisa saber que é isso que se faz no domingo. A estrutura sustenta a ação. Perfeito. A estrutura sustenta a ação nos dias em que a emoção falha. Ok, então a base é ter essa clareza que funciona como uma bússola. Mas e aí? Como a gente transforma essa direção num plano que não desmorona na primeira semana de trabalho intenso? Como se constrói a tal da estrutura? É aí que a gente entra na parte mais prática do método proposto. E o primeiro passo é, talvez, o mais difícil para a maioria das pessoas, porque vai contra tudo que nos ensinaram sobre ambição. Reduzir.
Menos é mais. O artigo é enfático. O erro número 1 é criar uma lista gigantesca de metas. A energia inicial é alta, mas ela se pulveriza muito rápido. Certo, na teoria faz sentido. Mas, na prática, dizer para alguém escolha menos pode soar até um pouco insensível, quando a pessoa sente que a saúde, as finanças e a carreira estão todas pegando fogo ao mesmo tempo. Como o artigo sugere que se faça essa triagem? Essa é a questão central. A recomendação do artigo é definir de 3 a 5 metas principais, para o ano todo. E a triagem não é sobre o que é mais importante num sentido abstrato, mas sobre o que é mais estrutural. Estrutural. Isso. E nos leva ao segundo passo. Escolher a meta âncora. O conceito é brilhante. A meta âncora não é necessariamente a mais grandiosa ou a mais ambiciosa. É aquela que, ao ser executada, cria as condições para que as outras floresçam. Uma meta que cria um efeito dominó positivo. Que tipo de meta seria essa? Os exemplos do artigo são muito claros. Uma meta âncora pode ser dormir 7 horas por noite. Parece simples, né? Mas dormir bem impacta diretamente a energia para se exercitar, o foco no trabalho, As escolhas alimentares. até escolhas alimentares. Outro exemplo é criar um hábito de movimento, como uma caminhada diária, ou planejar a semana com antecedência. Nenhuma delas resolve a vida, mas todas criam uma fundação mais estável. E tem alguma forma de identificar essa meta? Tem. A pergunta-chave que o artigo propõe para encontrar essa meta é: se eu focar apenas nisso, o que mais na minha vida melhora como consequência? A resposta geralmente aponta para sua âncora. Entendi. É uma abordagem de alavancagem. Focar no ponto que move o sistema inteiro. E com a lista reduzida e a âncora definida, qual o próximo passo? O terceiro passo, que a gente já mencionou um pouco, transformar os desejos restantes em metas objetivas, acionáveis. Na prática. Na prática. É pegar o quero estudar mais e transformar em vou estudar por 25 minutos todo dia antes de abrir o e-mail do trabalho. Ou pegar o quero cuidar mais de mim e traduzir para vou marcar na agenda uma noite por semana, na quarta-feira, para fazer algo que me recarregue sem interrupções. Ou seja, o critério é: eu consigo me visualizar fazendo isso? Quando? Onde? Como? Se a resposta for sim, é uma boa meta. Se for vaga, ainda é um desejo. Exatamente. O que me chama a atenção é que essa abordagem toda parece ser um grande antídoto contra o perfeccionismo, sabe? Com certeza. Não se trata de criar um plano ideal, mas um plano que sobreviva ao contato com a realidade, com os dias cansativos, sem inspiração. Exato. E falando em sobreviver realidade, o artigo também dedica uma seção bem importante para mapear os erros mais comuns, as armadilhas que nos fazem sabotar os próprios planos. Saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. E quais são essas armadilhas? A primeira a gente já falou bastante, querer mudar tudo de uma vez. É a receita para a exaustão. A segunda é muito sutil, repetir metas antigas sem fazer uma autópsia do fracasso. Como assim? Sabe aquela meta que está na lista há 5 anos? Em vez de simplesmente copiar e colar de novo, o artigo sugere se perguntar: por que isso não deu certo antes? A meta era grande demais? O método estava errado? Faltou apoio? Isso é crucial. Às vezes o problema não é a meta, mas a forma como a gente tenta alcançá-la. E o que mais? O terceiro erro é copiar metas de outras pessoas. Eu mesmo já caí nessa. Anos atrás, todo mundo no meu círculo social decidiu que ia correr uma maratona. Eu coloquei correr uma maratona na minha lista. O detalhe: eu detesto correr. Aí fica difícil. A meta não era minha, sabe? Era um reflexo do que eu achava que deveria querer. Estava fadado ao fracasso. A inspiração é ótima, mas a meta precisa ser autêntica. E por fim, o quarto erro: metas vagas como mudar de vida. São frases que soam bem, mas não significam nada em termos de ação. Alimentam a fantasia, não o progresso. Perfeito. Isso nos leva ao que, para mim, é o maior desafio de todos: a manutenção. É relativamente fácil se empolgar e criar um plano em janeiro. O difícil é manter esse plano vivo em junho, em outubro. Como o artigo propõe lidar com a maratona, que é o ano inteiro. A palavra-chave aqui é ajuste. O artigo defende a prática da revisão mensal não como um tribunal para se julgar,
mas como um pit stop para recalibrar. Uma vez por mês, parar e fazer 3 perguntas simples. O que funcionou? O que não funcionou? O que eu preciso ajustar para o próximo mês? Então, não é sobre cobrança. De jeito nenhum. É sobre gestão. Talvez uma meta diária precise se tornar semanal. Talvez a intensidade precise diminuir. É um ato de gestão, não de culpa. Essa flexibilidade parece ser a chave. E o artigo fala sobre como lidar com as inevitáveis recaídas. Aquelas semanas em que tudo dá errado e o plano vai para o espaço. Sim, e essa é uma das partes mais importantes. O texto até menciona estudos da Fiocruz que mostram como as oscilações de energia e motivação são a parte normal e esperada do comportamento humano. É ser humana, né? É ser humano. A vida tem imprevistos, doenças, picos de trabalho. A mentalidade do tudo ou nada vê uma semana ruim como o fim da meta. A abordagem do artigo é outra. Uma semana ruim é só isso, uma semana ruim. Não invalida o progresso que já foi feito. Nem impede o recomeço na semana seguinte. De forma alguma. A conclusão é que ser consistente não é ser perfeito. Isso muda tudo. E como manter o cérebro engajado nesse processo a longo prazo, especialmente quando os resultados demoram um pouco a aparecer? O artigo finaliza essa parte com uma dica que a neurociência apoia fortemente: celebrar o progresso. Por menor que seja, o nosso cérebro é movido a recompensas, né? Certo. Se a meta era caminhar 3 vezes na semana e a pessoa conseguiu ir só uma, a tendência é focar no fracasso das outras 2. A proposta é inverter isso. Comemore aquela uma vez. Ela é um sucesso de 100% em relação a não ter ido nenhuma. Essa pequena celebração libera dopamina e ensina o cérebro que aquele esforço vale a pena. Então, se a gente amarrar tudo isso, a mensagem central é que o planejamento de metas pode ser um ato de autoconhecimento e estratégia, em vez de uma prova de força de vontade. Exato. É sobre trabalhar com a nossa natureza humana, com a sobrecarga, com as flutuações de energia, em vez de lutar contra ela. Perfeitamente colocado. As metas deixam de ser uma régua para medir nosso valor e se tornam ferramentas para nos orientar. Elas existem para servir de guia, não para nos fazer sentir inadequados. Ao escolher menos, focar naquilo que nos estrutura e nos permitir ajustar o curso, a gente sai da lógica do sucesso ao fracasso. E entramos numa lógica de progresso contínuo, de um passo de cada vez. No fundo, a grande mudança que o artigo propõe é de mentalidade. É parar de esperar por uma data mágica no calendário para começar a mudança. Sim. A transformação não está no dia 1º de janeiro. Está no primeiro passo, mesmo que imperfeito, dado com clareza. O que nos deixa com uma reflexão interessante, que vai até além do artigo. Se a meta perfeita é uma ilusão e a clareza é só sobre o próximo passo possível, qual seria a menor ação, a mais simples, que poderia ser tomada hoje para apontar a bússola na direção certa? Talvez 2026 não esteja pedindo que você faça mais. Talvez esteja pedindo que você escolha melhor onde colocar a sua energia. E por hoje, a nossa sessão Essência chega ao fim. Este episódio foi criado a partir do artigo Metas para 2026, publicado no blog Essência Organizada.